Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando a nossa transmissão de mais um culto na presença de Deus, glorificando e bendizendo o seu santo nome. E convido a todos, que você possa estar convidando outras pessoas para estar conosco, cantando, adorando e também ouvindo a mensagem da palavra do Senhor. Deus seja louvado. Se começarmos a orar, começamos a orar. Esta igreja teme, essa igreja temerá. Se começamos a orar,
Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Aleluia, glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, essa igreja treme, essa igreja tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos A orar, vai acontecer. Essa igreja treme, essa igreja tremerá. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. aleluia, glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Aleluia, Senhor. Tu és soberano, Senhor, sobre o céu, sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, Senhor, nosso Deus, glorificado seja o teu nome santo, Senhor. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Agradeço a todos por estarem conectados, ligados nessa transmissão, ao vivo no Facebook, no culto e a ministração da palavra. Nesta noite, o texto da palavra do Senhor está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Está lá então escrito: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos,
o apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Pai Celestial, agora estamos diante da exposição da Tua Palavra, para todas essas pessoas que o Senhor tem ligado, Senhor, aqui conosco nesta noite. Que o Seu Espírito seja soberano e esteja abençoando, iluminando esta palavra e abençoando a vida de todos quantos estarão ouvindo, estarão recebendo esta bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Provavelmente a parábola mais conhecida do Senhor, o nosso Senhor Jesus, aonde nos traz uma vasta riqueza de ensinamentos, e que eu gostaria de compartilhar com todos vocês nesta noite. Primeiramente, o Senhor Jesus começa dizendo que um pai tinha 2 filhos. O mais moço dele então chegou um belo dia e pediu a parte que lhe competia da herança. A gente começa vendo aquele problema, que a herança, para ser repartida entre os filhos, precisa esperar o pai morrer, No caso aqui, o filho praticamente disse: pai, eu quero que o senhor morra e eu pego a minha herança. E nos tempos bíblicos, baseado lá em Deuteronômio 21, o filho mais velho recebia 2/3 da herança, e 1/3 repartia entre os outros. Como não tinha outros, só tinha o filho mais moço, então ele pegou 1/3. Ele pega, então ele leva alguns dias, ele diz, em poucos dias o que ele faz? Juntando aí, quer dizer, ele vendeu aí a parte do gado, da terra, tudo aquilo que era a parte sua da fazenda, as colheitas, enfim. Ele vendeu e fez isso tudo em dinheiro. Catou aquele dinheiro e foi para uma terra muito distante. E chegando lá, com certeza jovem, solteiro, ele começou a gastar tudo que tinha, todos os seus bens. Torrou o dinheiro. E não deu valor às coisas que tinha. E aconteceu que naquela terra houve uma grande fome. E então ele começou a passar necessidade, porque já não tinha mais dinheiro. Ele chegou a um dos cidadãos daquela cidade, daquelas terras, que o mandou para o campo. Sendo judeu, apacentar porco era a pior coisa que tinha, porque o judeu sabe que o porco é, segundo a lei mosaica, a lei de Moisés, dos animais mais impuros. Mas naquela situação ele não teve outra opção. E para vocês terem uma ideia o que significava ser apacentador de porcos, a pessoa não poderia
adorar o Deus daquela cidade, o Deus que ali era adorado. Ele nem casar podia, mesmo que fosse com a mulher mais pobre dali. Os egípcios também não gostavam dos apacentadores de porcos. Aí diz que ele desejava encher o seu estômago, quer dizer, ele chegou a um ponto de miséria, de muita fome. Ele queria comer as bolotas, né? Alfarrobas ou vagem seca, que os porcos comiam. Então ele passou a ser quase que um escravo. E dizia que ninguém lhe dava nada, quer dizer, ele chegou a ponto de ser um mendigo. Então ele estava na mendicância, era mendigo. Deixou o lugar com herança, de riqueza, e agora está mendigando. E então diz aqui o Senhor Jesus, no versículo 17, tornando em si, ele caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou morrendo de fome? Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai e vou dizer o seguinte: pai, eu pequei contra o céu. Quer dizer, ele reconhece que o pecado dele era contra Deus, e pequei perante ti. Eu não sou digno mais de ter chamado teu filho. Trata-me como um empregado, né? Coloca-me aqui como um empregado. Já está de bom tamanho, porque ser empregado do meu pai é melhor do que ser pedinte nessa terra, aonde até para comer comida de porco eu não consigo. Então ele pensou isso, decidiu e está caminhando. Eu faço uma ideia que, como estava esse pai? Muitos pais, quando têm os seus filhos, né, que vão morar, estudar e trabalhar em cidades longe, até mesmo em outros países, ficam muito tempo sem ver seu filho. Que agonia. No caso dele, ele sabia que o filho dele ia fazer coisa errada. Era jovem, pegou muito dinheiro. Imagina a agonia desse pai. E aqui diz, levantando-se, foi para o seu pai. Então ele tomou a iniciativa e foi atrás do pai dele. Quando ele estava ainda longe, o pai viu de longe. O pai se moveu de íntima compaixão e correndo. A gente, quando lê isso aqui, passa batido. Mas na época, uma pessoa mais velha correr era indigno. Era um preconceito muito grande. Ele tinha que manter a compostura. Então ele vendo o filho, ele deveria ir calmamente. Mas, veja bem, aqui o texto sagrado mostra que o pai, ele se moveu. Você imagina a agonia que ele estava quando ele vê e reconhece o filho vindo ali tudo esfarrapado, tudo sujo. Ele olha de longe, então ele quebra o preconceito, o protocolo da época e vai correndo em direção àquele filho. Então imagino que ele agarra aquele filho, ele abraça, quer dizer, o filho tenta falar, ele o beijou naquela época, lá podia na época, não tinha problema nenhum com coronavírus, então ele podia beijar, então ele abraça, ele aperta o filho, ele abraça, aquela alegria tão grande, aquela coisa maravilhosa, porque o filho dele estava ali, ele estava agoniado. Acredito que ele deitava-se na sua cama e perguntava: meu Deus, será que meu filho está vivo, está bem, será que ele comeu bem hoje, será? Aquela preocupação, e de repente ele está com o filho nas mãos, ele abraça, ele beija esse filho, ele sente, e o filho então tenta falar com ele, já tenta logo se justificar e diz: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, quando ele vai completar a frase para dizer que não tratá-lo como filho, mas como empregado, o pai não dá tempo, o pai já chama os servos e diz: depressa, eu quero a melhor roupa para ele, tira esse trapo que está meu filho, coloca a roupa decente nele, vestir o rapaz, de repente está vestido novamente, todo elegante, pega um anel, coloca o anel no dedo dele, e sandálias dos pés. Naturalmente ele chegou então descalço, era pedinte, coitado, ele chegou com a pouca coisa que tinha, novamente agora, porque o anel, as sandálias, símbolo de que agora ele era um homem livre, a sua honra estava restaurada, agora ele estava reintegrado à família, ele fazia parte. E então o pai manda buscar um bezerro cevado, que era só para ocasião muito especial, era datas
comemorativas, festa de casamento, era realmente grandes eventos, e agora está lá, mate logo esse bezerro, vamos comer, vamos alegrar. O pai então mandou fazer aquela festança, havia música, danças, imagina, aquilo foi uma verdadeira festa, não é? Se tivesse rojão na época, até rojão ia soltar, aquilo estava lindo, o pai estava feliz, porque o meu filho estava morto, agora reviveu, estava perdido e foi achado, o pai não se continha, era muita alegria, porque tudo parecia perdido, de repente ele está com o seu filhote ali, o seu filho está de volta, e a alegria, mas nem todo mundo partilhou desta alegria. O filho mais velho estava trabalhando longe, ele chegou, e ele escutando aquilo lá, né, ele disse assim, que barulho é esse aí, né, o que está acontecendo aí em casa? Aí o empregado diz aí, né, o servo diz, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Aí ele ficou muito indignado. Ah, não é justo, eu estou ralando aqui, trabalhando duro. Esse meu irmão pega o dinheiro dele, pega a parte da herança com meu pai vivo ainda, torra o dinheiro com prostitutas na gandaia, volta, meu pai faz festa. Ah, não, ele não queria entrar. Realmente ele se sentiu demais. Não é demais para a cabeça dele, ele não foi. Aí contaram, pô, né? Pro pai, o pai volta lá e diz, vindo porém esse teu filho, ele falou pro pai, esse teu filho, ele nem coloca mais como irmão dele, esse teu filho desperdiçou os seus bens com meretriz. O senhor mata um bezerro cevado? Mas não é justo, pai. Até agora, ele exagera, né? Nunca transgrediu um teu mandamento. É exagero, né? Claro que transgrediu. Mas aquela indignação, eu não me recuso. Senhor, eu nunca fiz festa com meus amigos, o senhor está fazendo a maior festa para esse sujeito aí, quer dizer, esse teu filho, quer dizer, é uma situação assim. Então o pai mostra a misericórdia. Ele diz assim, filho, tu sempre está comigo. E todas as minhas coisas são tuas, de fato, porque um terço o filho torrou, sobrou os 2 terços que era do filho mais velho. Era do pai, mas era do filho mais velho, automático. O filho mais novo já não tinha mais herança. Mas os 2 terços eram do filho mais velho. De fato, era um do outro. Ele disse, mas era justo a gente se alegrar e comemorar. Porque o seu irmão estava morto. E reviveu. E tinha se perdido e agora foi achado. O filho mais novo simboliza, na parábola de Jesus, os publicanos e os pecadores. Aqueles que estão fora da graça. E o filho mais velho é símbolo dos fariseus. Mas nos nossos dias, quantas pessoas estão desviadas? Tem alguns que estão dentro da igreja, recebendo a herança do pai e gastando com tantas coisas, torrando o seu dinheiro com coisas dissolutas, com coisas que não edificam. Muitas vezes, perdendo a maior parte do seu tempo com coisas infrutíferas espiritualmente. Observe que no versículo 27, a felicidade deles é resultado do que eles estão dizendo aqui, porque recebeu são e salvo. A salvação física e espiritual. Essa é a questão de Deus. Quantos de nós podemos estar fazendo coisas erradas, em pecados, desviados, já está com o coração apagado, perdeu. Vocês imaginam que esse filho, ele perdeu a alegria de estar na casa do pai. Ele olhou para o irmão dele, olhou para o pai dele, ele queria tentar uma outra situação. Quantas pessoas também fizeram isso, partiram para uma terra distante, eram usados em dons e ministérios, provavelmente tinha aí dom de visão, falava línguas, interpretava, profecia, dons de curar, operação de milagres, dom de fé, pregava o evangelho, estava sendo discipulado, era um discípulo fiel e de repente hoje está aí, gastou tudo o que tinha e não tem mais nada. Está aí sem uma referência espiritual. E infelizmente a gente sempre se acha indigno. E na verdade não é que a gente mereça, né? Porque graça significa favor imerecido, que a gente não merece. Mas Jesus mostra aqui o grande amor de Deus pelo ser humano. Porque em todas as religiões, os homens se matam, se cortam, fazem tanta coisa para agradar o seu Deus, né?
sobem escadas, sobem montanhas, faz tanta coisa. Mas a Escritura revela que o Deus de Israel, que se revela a toda a humanidade, ele corre em direção ao ser humano, obra de sua criação. Então Deus se moveu em direção ao homem porque ele enviou o seu Filho e veio para nos salvar. Ele veio nos dar uma nova direção de vida, colocar-nos agora de volta ao Pai. Então a parábola mostra a alegria que Deus tem quando aqueles que, dentro ou fora da sua congregação, né, porque nem todo filho pródigo está fora, tem alguns que estão dentro. Sabe aquele sujeito que perdeu a referência? No culto, você percebe que ele não está mais interessado nas coisas de Deus. Na hora da palavra está contando piada, acessando as redes sociais. Eu creio que nesse tempo dessa proibição em que a maior parte das igrejas estão acatando isso, fazendo a sua parte, alguns estão sentindo falta, como eu, né, de estar congregados, mas a gente, Deus abriu uma porta que a gente pode estar conectado com outras pessoas que estão sendo abençoadas. Então a gente começa a ver que existem muitas coisas que a gente faz com a nossa vida, mas uma só é necessária. Como Jesus falou para Marta, às vezes na nossa vida nós somos como Marta. Quantas Martas que está preocupada apenas com as coisas dessa vida, não se preocupa com a vida eterna. E a gente deveria aprender a lição com Maria, de receber o alimento da palavra de Deus, aquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, está nos trazendo, está nos abençoando. Isto faz a diferença. Então, esta passagem nos traz o chamado de Deus para que a gente volte. Meu filho, minha filha pródiga, volta para a tua casa, volta para a casa de Deus, volta para a congregação, volta para onde você estava, para a igreja ou a congregação que você estava se congregando, que você se reunia com os irmãos. Cria coragem, faça como o filho pródigo. Olha, eu vou me levantar, eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levante-se, você vai haver a festa. Eu sei que algumas vezes a gente fica com medo do filho mais velho. Mas eu vou chegar lá, vão olhar com uma cara para mim. Mas não se preocupa, faça como ele. Ele olhou para o Pai, porque lá era o seu lugar, lá era a sua casa, o chamado, porque o importante é lição e salva. A salvação é prioridade, é a prioridade de Deus, porque sem a salvação nós não vamos encontrar a Deus. Nós não vamos receber aquela promessa, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você precisa disso. Então é justo que nós nos alegremos. Eu creio que cada cristão, Deus chama cada cristão a ter alegria de ver pessoas sendo salvas, pessoas voltando para a casa do Senhor, pessoas sendo renovadas, se arrependendo dos seus pecados. Não importa, há tanta bobagem, tantos pecados são cometidos, e isso tem afugentado as pessoas. As pessoas falam para mim: pastor, acho que não tem mais jeito para mim, eu pequei demais, meu pecado é muito grave. Meu querido, minha querida, o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz por todos os nossos pecados. Quando Ele disse, está consumado, Ele pagou a conta, Ele pagou muito mais do que você é capaz de pecar. O Senhor Jesus carregou sobre si todas as nossas iniquidades, as nossas doenças e enfermidades. A obra do Senhor Jesus Cristo, a sua missão, a obra do Pai foi concretizada com perfeição. Ele não falhou em nada, não está perdido. Enquanto houver vida, há chance, há oportunidade. O dia da salvação é hoje. Não retarde, não adie, não endureça o coração, não se justifique. Deus espera a sua atitude como a do filho pródigo, reconhecendo: olha, eu estou dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, mas eu me sinto fora. O meu coração, a minha mente não importa. Importa que você faça isso, e que você tenha essa mesma atitude, porque Deus está colocando o anel, Deus vai colocar vestes novas, vai colocar sandália nos teus pés, e vai haver festa, e vai haver júbilo, porque Jesus disse que há festa entre os anjos do céu por um só pecador que se arrepende. Vocês imaginam quando nós conseguimos milhares, centenas de pecadores voltando à casa do Pai, louvando o seu nome, vindo de volta, dizer: Pai, eu estou de volta, eu pequei, eu errei, como Ele disse, eu pequei contra o céu e contra ti.
É isso que Deus quer de nós, essa atitude de se preocupar, essa graça, porque mostra a diferença da graça. O filho mais velho mostra o legalismo, aquela falta de misericórdia, de se compadecer dos pecadores. A gente, quando vê uma pessoa pecando, e a gente tem a oportunidade, deve realmente falar-lhe e mostrar a graça do Pai, a sua misericórdia, não condená-lo, porque condenado ele já está. Quando se cai em pecado, já está condenado. Nós podemos fazer a diferença. Então este é o chamado, como Jesus falou: Marta, Marta, por que te preocupa com tantas coisas? Uma só é necessária. E às vezes a maioria das pessoas hoje estamos cheios de Martas, verdadeiras Martas. E Deus quer uma mudança. O Senhor Jesus quer isto, que a gente possa se preocupar com o nosso semelhante, com aquele que está num momento em que todos estão aí. Acredito que aqueles que têm oportunidade de fazer um benefício, uma ajuda, aliviar o sofrimento das pessoas que estão aí com essa tensão toda, olhando, olha, se Deus correu em nossa direção, se Deus moveu-se para nos salvar, nós vamos ter medo do que, meus irmãos? Não é motivo para pânico. A gente vê, existem algumas reportagens de alguns canais que eu nem gosto de ficar assistindo, porque é um pânico, é uma coisa, é uma neura terrível. Parece que estamos sendo bombardeados com a Terceira Guerra Mundial. Calma, gente, calma. Vamos enfrentar o problema como ele está, passo a passo, a cada dia. Mas acima de tudo, nós temos que aprender a confiar em Deus. Sabe o que é isso? Esse desespero, esse pânico, entre outras coisas, é fruto de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Pode conhecer na teoria, sabe que existe, conhece, viu, lê, conhece um Jesus pregado na parede, mas não Jesus Cristo vivo, não Jesus Cristo real. Deus é vivo e clama e chama a cada um de nós através da mensagem da sua palavra. E é isso que Deus quer para todos nós. É isso que Ele quer para todos nós. Que você fique alvo mais que a neve, que Ele vai transformar. Então não importa quantas coisas erradas você fez, quantos pecados você já cometeu, quantas escolhas erradas, e nós somos bons fazer escolha errada, mas o Senhor Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados. Ele pagou por tudo, tá tudo, a conta foi paga, porque ninguém poderia pagar. Ele veio para isso, e Ele estende, Ele disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha que coisa mais maravilhosa, que coisa tremenda. Aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Jesus jamais vai rejeitá-lo, não importa quem você seja, o que você fez, o que você já aprontou. Importa que agora você se levante e tome a decisão, como esse filho pródigo, de poder estar se decidindo em fazer a vontade de Deus, de se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus. É muito lindo ver o amor de Deus, para que a gente comece a se alegrar, porque quem tem a graça maravilhosa, superabundante graça em nossas vidas, tem a maior alegria de ver quando um pecador se arrepende, quando um pecador se converte, quando ele larga aquilo que o prende e se volta para o Senhor, mesmo que seja aquele desviado, aquele que lá atrás ele conheceu a palavra, até frequentou uma igreja, aprendeu um pouco, se desviou e ficou anos. Agora olha e fala: não, acho que já não tem mais jeito para mim. Tem sim. Enquanto você estiver vivo, enquanto houver fôlego de vida, enquanto o teu espírito expelir esse fôlego de vida, a tua alma estiver dentro do seu corpo, ainda tem chance. Pensa bem, toma aquela decisão maravilhosa, diga ao Senhor: Pai, eu reconheço que sou um pecador, mas eu vim aqui pela salvação da minha alma. Agora eu tenho um arrependimento verdadeiro. Eu vim te pedir perdão de todos os meus pecados. Eu confesso com minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor. Entregue-se a Ele. Eu creio que Jesus morreu na cruz, pagou pelos meus pecados, e Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. O Espírito Santo te fará um novo nascimento. Naquele instante você então se tornará um filho de Deus. É exatamente isso que acontece. O seu nome vai ser escrito no livro da vida. Você é salvo. É isso que é a promessa do Senhor. Então, esta é a palavra de Deus para nós nesta noite. Quantos de nós
estamos gastando tudo que o Pai nos deu da forma errada, priorizando as coisas erradas e deixando o tempo que era de oração. Agora nós estamos aprendendo, né? O Senhor teve uma outra forma de ensinar a gente a orar. Todo mundo está descobrindo a necessidade da oração, mas a gente não tinha tempo. E depois que inventaram esse aparelhinho chamado celular, ao invés de se tornar uma bênção na vida de muitos, ele se tornou um ídolo. A gente anda mais com o celular do que anda com as coisas de Deus. E não é assim. As coisas foram feitas para nos abençoar. Nós podemos usar o celular, o computador, todas as coisas estão aí para o nosso desfrute, mas nós não podemos mudar a prioridade. E a prioridade é servir ao Senhor. Assim como Jesus nos ensina a sua graça maravilhosa, misericordiosa, também não fique indignado quando alguém volta. A gente deve fazer festa. Quando alguém volta para a casa do Pai, e vermos aquela pessoa entrando, isso tem que encher o nosso coração de alegria. É para a gente fazer festa. Você voltou, abraçá-lo como o pai fez com o filho, beijá-lo, né? Esperar passar esse período aí do coronavírus, aí a gente volta a tudo isso. Mas é importante que a gente entenda, Deus enviou seu filho, não foi em vão. Não há alegria em Deus em ver um pecador que não se arrepende, morre e vai para o inferno. A alegria de Deus, o Pai, é ver que todos entenderam a mensagem do seu Filho. E através dessa mensagem, ele se converte, ele crê em Jesus, ele recebe Jesus, ele confessa Jesus Cristo com sua boca, que Jesus Cristo é o seu Senhor. É isso que faz a diferença. Então eu creio que todos nós só podemos imaginar isso, que Deus tem um grande propósito das nossas vidas e que nós, através da sua palavra, é ela que nos dá a direção. Em cada dia Deus está nos dando direção e dando um chamado. E esse chamado, hoje, é para que a gente esteja refletindo nisso. Se você não é o filho pródigo, mas também não faça a atitude do filho mais velho. Tenha alegria, incentive, motive as pessoas que estão desencorajadas. Mas eu não sei se eu devo voltar, eu estou em dúvida. Seja um Espírito Santo na vida dela, né? Que isso quer dizer o consolador, exortador, aquele que exortar não é disciplinar, é aquele que dá coragem. Vamos, rapaz, vamos lá, minha filha, vamos, tenha coragem, volte ao Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando você, renovando e fazendo com que você sinta. Eu creio que esse período em que nós estamos nos sentindo meio filho pródigo, a hora que pudermos voltar, que a gente possa voltar com força total, com alegria, realmente com saudade, que meu desejo é que todos estejam dizendo, que saudade de estar congregado novamente, né? Que esteja o sentido de estarmos juntos como reunidos no nome do Senhor, que seja esta realmente uma das mudanças, que cada um passa a dar valor à sua congregação, o lugar aonde Deus te chamou, aonde Deus te colocou, para que você possa estar não somente sendo abençoada, mas você está em comunhão com os irmãos. Observe que no Novo Testamento, sempre, todas as palavras, quando se refere à igreja, estão no plural, porque você não pode ser uma igreja sozinha. Porque a palavra igreja, chamados para fora, para uma convocação, era um chamado do exército, e Jesus usa essa palavra para os seus, eclesia, a palavra grega, para a igreja. Então, é os chamados para fora, para uma reunião, para uma assembleia, convocação de um exército. Por isso que o apóstolo Paulo fala, é interessante, que a Bíblia não diz que nós somos artistas de Jesus Cristo. A Bíblia não diz que nós somos cantores de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos soldados de Jesus Cristo. Amém. E soldado é preparado para a guerra. Por isso que a palavra eclesia era a convocação de quem? Do exército. E nós somos o exército de Deus. O nosso general é Cristo. E nós seguimos os seus passos. Que isso possa fortalecer a cada um. E vamos resgatar aqueles que estão perdidos. Vamos olhar para as almas que estão perdidas. Não somente os desviados, mas também aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia é uma pessoa, ela fala de uma pessoa, a palavra de Deus, o Evangelho é uma pessoa, as boas novas se referem a uma pessoa, e essa pessoa é o nosso bendito Deus, que se tornou homem, Jesus Cristo. Ele é quem nós pregamos. Vamos fazer aquela oração que nós temos feito no final de cada culto, né? Orando e pedindo a bênção de Deus nesse momento de crise.
Mas nós continuamos louvando a Deus, nós continuamos confiantes, porque nós não entramos em pânico, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, primeiramente, eu peço a Tua bênção pela vida de todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que estão participando deste culto, ouvindo a mensagem, pela sua família, a proteção, Senhor. Ó Deus, desde já eu abençoo, que o Senhor esteja guardando, como a palavra de ontem, como no Salmo, que eles estejam cada vez mais no esconderijo do Altíssimo, e praga nenhuma chega à sua tenda, muito menos a do coronavírus. O Senhor esteja guardando a sua família, a sua vida. Eu oro pela vida dos médicos, dos enfermeiros, de todos os funcionários do sistema de saúde que estão trabalhando, Senhor, não só em Agudos, no Brasil, no mundo todo, que estão aí batalhando, correndo risco. O Senhor esteja guardando esses profissionais. Oro pela vida dos policiais militares, dos bombeiros, dos policiais civis, de todos aqueles que estão envolvidos também, porque eles fazem parte desse trabalho. Em nome de Jesus Cristo, em especial eu coloco os policiais de Agudos, policiais militares e civis, que o Senhor esteja abençoando, pelos funcionários dos serviços essenciais que continuam a trabalhar, têm que estar trabalhando, o Senhor esteja protegendo a cada um deles no seu setor, Senhor, e que em breve realmente possamos estar de volta aos nossos trabalhos. Pai, eu oro também pelos empresários cujas empresas estão de portas fechadas e vão precisar pagar os salários dos seus funcionários, as despesas no mês que está chegando. Que o Senhor realmente, ó Deus, esteja trabalhando, conseguindo tudo aquilo que desejas com esse propósito, mas dê a força e a bênção para a vida deles. E justamente por isso que também te peço pelos funcionários que estão parados e não sabem se vão conseguir receber o seu salário em dia. Ó Deus, especialmente aqueles que estão em todos os tipos de enfermidades, que estão nos hospitais, alguns na UPA, outros em casas, que o Senhor esteja trazendo a cura, a libertação, ó Deus, e essas pessoas possam também reconhecer, ser levadas ao arrependimento, aqueles que ainda não encontraram, e possam encontrar Jesus e ser salvos. Ora, Senhor, por todas as pessoas que não conhecem a Tua palavra, e que venham a ter um novo nascimento, e a se converter ao Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor use cada uma dessas pessoas que estão recebendo essa mensagem pela China, pelos Estados Unidos, pelas Ilhas Canárias, Trinidad e Tobago, pela Inglaterra e todo o Reino Unido, pela Espanha, pelo Japão, pela Coreia do Sul, Coreia do Norte. Ó Deus, que o Senhor faça a obra de libertação nessa Coreia, especialmente do Norte, que precisa realmente o povo conhecer a Tua palavra. Pelo Uruguai, Paraguai, Chile, Cuba, Portugal, Alemanha, Honduras, Equador, Colômbia, Panamá, El Salvador, Costa Rica, França, Guatemala, Nicarágua, México, Canadá, Bolívia, Venezuela, Polônia, Israel. Ó Deus, a terra em que o Senhor chamou, ó Deus, os Teus servos, de onde começou a origem da Tua palavra, pela Arábia Saudita, ó Senhor, o Egito, por todos os países do leste europeu, países árabes, países da África, a África tão sofrida, ó Deus, e tão pobre, que o Senhor esteja misericórdia, a Ásia, a Oceania, América do Sul e do Norte, por todas as nações, porque o Senhor é o Deus de todas as nações. Em nome de Jesus Cristo, eu apresento a Ti, Senhor, todos esses povos, e quero encerrar dando a bênção apostólica e a bênção sacerdotal sobre a Tua vida, que você tome posse dessa bênção e possa ter uma semana, um final de semana abençoado. A graça do Senhor Jesus Cristo, e pode dizer que você está recebendo, e o amor de Deus que eu recebo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, que eu também recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que eu recebo. E tenha misericórdia de ti, eu também recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto, eu recebo. E te dê a paz, muito mais ainda, eu recebo. Que o Senhor Jesus Cristo esteja derramando as suas bênçãos sobre a sua vida. Eu mais uma vez agradeço de coração você está participando conosco. Amanhã, 20 horas e 30 minutos, mais um culto na presença de Deus e também mais um dia que nós estaremos ouvindo e recebendo a palavra do Senhor. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que você possa divulgar, compartilhar não somente essa mensagem, mas também as que virão ainda até o final de semana. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.